O populismo que nos obrigaram a praticar e compartilhar com políticos que se conscientizaram em acabar com as instituições a médio e, mais objetivamente, a longo prazo. Esta conspiração, instalada como princípio, visa a criação de funções a serem obtidas por meios ilícitos, a reescreverem constituições para poder adequá-las aos desejos espúrios de diferentes líderes que comandam a institucionalização da corrupção na América Latina. Este preâmbulo nos faz entender que o populismo não existe por causalidade. Tem como direção certeira o avanço das atrocidades contra nossas instituições, conciliando o reconhecimento do péssimo trabalho implantado por governantes incompetentes que levaram à crise infinita ao povo e às pessoas que, em função de aflição extrema e até por falta de esperança, recorreram a esses estelionatários do poder pela ficção de vias democráticas justificar a escolha pré-determinada. A vetusta mídia forte, comprometida na defesa de mantê-los no poder, alimentando e conservando os impulsos do mal, já que, alinhados com a corrupção voluptuosa, ignoram o sagrado dever de instruir o povo, sem distinção, no tocante a manter vivo o lume sagrado da honra, da independência, do patriotismo pela consciência pública, nos exatos termos do direito, da equidade e da justiça. Esquece-se de nossos direitos, a começar pela nossa propriedade privada, que é o nosso corpo, nossa integridade. Essa propriedade nos pertence desde o dia da concepção e nos pertencerá até o dia de nossa morte. Direitos estes que prevalecem sem, contudo, interromper ou obstruir os direitos individuais e coletivos. E quanto aos demais direitos? O direito à saúde, à educação, à segurança, e os de subsistência da família, e os direitos que foram exigidos pelo povo e nunca foram atendidos, certamente, jamais o serão. Finalizando, a moral e a dignidade do povo foram fraudadas pela violência do atual regime totalitário e populista que implantou a ladrocracia neste país. Repito, ladrocracia neste país. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. Hoje vamos iniciar com a motivadora frase de Luiz Vaz de Camões. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. O convidado de hoje é o advogado criminalista Raimundo Hermes Barbosa, presidente da Federação das Associações dos Advogados do Estado de São Paulo. Foi presidente do Conselho da Carteira de Previdência dos Advogados de São Paulo. Presidente do Conselho Curador da Fundação Clóvis Bevilacqua, que veio para abordar a universalidade da postura do advogado em relação à democracia no Brasil na atual crise política brasileira. Bem-vindo, meu caro, meu querido amigo Raimundo Hermes Barbosa.
Muito obrigado pelo convite. Você sabe que é sempre uma alegria participar aqui do seu programa. Meu querido desembargador, né, tenho que tratá-lo até por uma obrigação pessoal minha, porque você, como advogado, foi um dos mais denodados da nossa classe. Muito obrigado. E quando foi guindado a condição de desembargador do Tribunal de Justiça, honrou também a toga. E hoje, ao deixar as suas relevantes funções, volta aí para informar os advogados e discutir a política da advocacia do Estado de São Paulo e, por que não dizer, brasileira. Sim. E esperamos que os nossos dirigentes tenham, pelo menos, o mínimo de boa vontade para que esse programa também seja veiculado na TV OAB num futuro bem próximo. E já Oxalá. posso lhe garantir Oxalá. que, se for vitorioso nas próximas eleições, ele estará na nossa grade. Pode Muito ter obrigado. certeza disso. Muito obrigado, Hermes. Olha, você é uma pessoa você é competentíssimo, você é iluminado, porque você tem uma visão muito grande, à frente, uma visão muito boa para o conforto da advocacia. Eu digo da nobre classe dos advogados. Pois é, e você veja bem, a TV OAB foi criada ainda na nossa administração, quando eu tive a honra de ser secretário-geral, sobre a gestão do presidente Guido Andrade, hoje já no Oriente Eterno. E o nosso, hoje, desembargador, que também foi pelo Quinto Constitucional, que é o Roberto Macraque. Roberto Macraque. E hoje sequer faz a referência ao nome, que foi um trabalho, naquele momento, difícil para poder implantar. E hoje está implantada e a finalidade dela é nada, porque não tem nada de apresentação de benefício, de informação para os advogados. Caro telespectador, a menção que o nosso convidado faz a respeito do desembargador Roberto Macraque é oportuna, porque ele foi advogado, não é? E, à época, ele deu uma grande relevância à advocacia, inclusive nesta oportunidade da publicidade a respeito da TV aberta, não é isso? É isso mesmo. Foi, não é? Foi isso então, mesmo. meu querido amigo desembargador Roberto Macraque, a você, nesse programa, fazemos uma homenagem bastante vultosa, porque você merece. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo, é um prazer conversar com você, viu? O prazer é todo meu, mais uma vez, estar nesse programa extraordinariamente agradável, né, que é Direito e Justiça em Foco, falando para todos aqueles que são ligados à área do direito, né? E quando se fala nada do direito, nós temos advogados, juízes, promotores, desembargadores, ministros e todos mesmo, né? Então é um prazer estar aqui mais uma vez. Eu não canso de sempre afirmar. Este programa foi feito para dar informação precisa e verdadeira ao povo, ao advogado, ao membro do Ministério Público e também à magistratura, óbvio. Então, essa é a minha função, é função e missão. Não é? Porque eu, quando me aposentei, eu não retornei à advocacia. Eu procurei fazer aquilo que eu sei que é isto, é divulgar e dar a informação. E hoje você está aqui para nós fazermos isto juntos. E graças a Deus, eu digo graças a Deus, que eu tenho você aqui para dar a informação precisa, porque você é um homem inteligente e merece toda esta elevação. Tá bom? Obrigado. É um grau elevado que nós vamos levar ao telespectador. Muito obrigado. Então eu começo com uma pergunta que eu dou muita importância a ela. Não é? A OAB junto à democracia do Brasil, qual é a importância? Olha, hoje nós temos a seguinte situação, Laércio. A ordem, ela foi criada num estado de exceção. Mercê da inteligência de um colega nosso, que conseguiu convencer o ditador de então que precisava criar ordem para disciplinar os advogados. E assim ela foi criada. E, após a sua criação, ela participou de todos os movimentos libertários da República, da nação. Acontece é que nós não podemos viver só de passado, porque o passado já está aí para nós construirmos um presente. E nós precisamos construir esse presente para que os nossos descendentes tenham orgulho daquilo que nós construímos, como nós temos dos nossos antepassados. E hoje, a Ordem dos Advogados
por conta de administrações que são incompetentes, e não quero aqui nem florear com palavra, a administração da OAB de São Paulo, que está no 6º mandato, querendo ir para o 7º, é uma administração incompetente, tanto no campo corporativista, como também no campo institucional. E com essa administração incompetente de São Paulo, com a administração incompetente lá de Brasília, do Conselho Federal, que acabou atrelando a ordem a partido político, que a ordem ela é política, mas ela não é partidária. Sim. Ela tem que praticar a política ideária, a política pública, a política de segurança, a política de saúde, política de educação para a população brasileira, que esse é o nosso vetor institucional. Claro. Vetor corporativista é o outro que você conhece muito bem, que você foi um dos mais brilhantes advogados. Essas administrações pífias, por exemplo, que acabaram aparelhando a ordem a partidos políticos. E a ordem ela não pode ser partidária. Ela é política, mas não partidária. Ela tem que tratar das políticas públicas que digam respeito à sociedade brasileira. Por isso, nós criamos, já independente da ordem que hoje está aí, da diretoria que hoje dirige, nós criamos um movimento Advocacia, Política e Sociedade em Defesa da Cidadania. Por que disso? Para envolver toda a advocacia, todos os bons políticos e toda a sociedade em defesa da nossa cidadania. Porque hoje isso não existe, porque a nossa instituição, a entidade a qual pertencemos, que sempre foi a protagonista da sociedade civil organizada, hoje não detém mais isso. E o que é pior, os advogados estão amesquinhados, os advogados estão desrespeitados, os advogados eles estão, posso dizer, desmoralizados, e nós temos o primeiro dever, é o resgate da dignidade do advogado, é o resgate da dignidade da advocacia, é o resgate do protagonismo da OAB, para que ela possa não só bem servir a classe dos advogados, como influenciar os demais conselhos que representam a sociedade civil organizada. Então nós precisamos urgentemente, meu querido Laércio, promovermos o resgate da dignidade do advogado, o resgate da advocacia e o resgate do protagonismo da Ordem dos Advogados do Brasil, para que ela, juntamente com todos os outros conselhos da sociedade civil organizada, como fazia no passado, possa interferir e possa influenciar nos destinos do nosso país. Sim. Porque a ordem, o próprio nome diz, a Ordem é dos Advogados do Brasil. Então ela é dos advogados, mas finalmente ela é do Brasil. Então nós trabalhamos em dois vetores, o vetor da corporação e o vetor do institucional. Claro. E outra, é a única entidade que foi elevada a nível constitucional e por isso a nossa responsabilidade é muito maior. Nós não podemos descurar de forma alguma das nossas obrigações sociais. Certo. E por isso nós temos que caminhar nessa linha, buscando esse resgate que hoje aflige não só os advogados, mas toda a sociedade brasileira. Hermes, você tocou num ponto muito importante, a banalização do advogado. Isso é muito importante. Meu Deus do céu, uma instituição forte, uma instituição que visa defender também a sociedade, porque está no Estatuto, correto? Está lá no Estatuto. E, de repente, você vê a advocacia sem nenhum propósito para aquilo que você acaba de dizer, a defesa da cidadania, que é realmente importante. Eu gostei muito da sua fala, a sua fala é importante e a sociedade tem que observar esses pontos relevantes, não é? Daquele que se propõe a dirigir uma entidade como é a Ordem dos Advogados do Brasil. Olha, e só para você ter ideia da falta do nosso protagonismo da Ordem dos Advogados, recentemente eu fui convidado até pelo nosso grão-mestre Benedito Max Baluch para assinar. Aliás, aqui vai um abraço para ele, nosso grande colega. E por que a gente não presta uma homenagem também ao advogado? Benedito Max Baluch, grande advogado, isso, grande amigo, grande irmão. E ele me convidava para assinar um protocolo do Grande Oriente com o Ministério Público Federal. Sim. E no momento eu disse-lhe que não poderia fazer isso porque eu me sentia envergonhado. Porque aquele movimento da colheita de assinaturas para o projeto de iniciativa popular deveria partir da Ordem dos Advogados do Brasil
e talvez até também secundado pelo Ministério Público Federal, mas não o contrário. E não o assinei, mas fico muito triste em saber que o Ministério Público, que nós sabemos que a rigor é agente do Estado, né, porque ele representa a acusação, e ele agora hoje se traveste de representante da sociedade civil organizada, porque a diretoria da Ordem dos Advogados, em nível federal e em nível estadual, perderam totalmente a sua postura, o seu comportamento e perderam a sua identidade, a identidade que sempre foi com a sociedade brasileira. E isso precisa ser retomado com urgência, sob pena dessa banalização da advocacia e dessa falta de respeito que existe hoje em relação aos advogados. Não aceitamos mais isso. Vou fazer uma pergunta direta agora. O telespectador está observando bem a nossa conversa, tenho certeza absoluta que está bem interessado. Por que o advogado Hermes Barbosa, Raimundo Hermes Barbosa, decidiu ser candidato a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção de São Paulo? São Paulo. Bom, eu agradeço a pergunta, meu amigo, e posso te garantir o seguinte: eu já estou há 30 anos nessa militância de Ordem dos Advogados do Brasil, com 36 anos já de formado, e posso te dizer o seguinte: nós temos dois tipos de políticos, tanto na vida profana, como na vida maçônica, como na vida política partidária. Políticos vocacionados, não é? E políticos que são profissionais da política. E na Ordem dos Advogados também não é diferente. Nós temos um grupo político aí que ele já está há 6 mandatos querendo ir para o 7º. Eles são políticos profissionais que não visam os interesses dos advogados. É sempre propaganda enganosa dizendo que é mais uma vitória da advocacia e cada vez nós perdemos mais prestígio e mais protagonismo. E por isso, com a responsabilidade que tenho desse tempo que venho atuando nos quadros da OAB, eu entendi que eu poderia contribuir, porque eu penso mais no próximo, eu penso no coletivo, eu não penso individualmente. Então, coloquei meu nome para todos os colegas e que no dia 18/11, que façam a sua opção, se querem continuar com o mesmo ou se querem mudanças. Porque hoje foi bem interessante a abertura do programa com o seu brilhantismo e a sua cultura, que trouxe a respeito das mudanças do grande poeta, que tudo precisa mudar. E temos que mudar, porque eu já sou contra a reeleição, imagine o 7º mandato. É muita coisa, precisa realmente um choque de gestão. E digo mais, tudo que for para fazer a nível material é menos importante do que esse resgate do prestígio e da dignidade do advogado e da advocacia. Hoje, o pilar básico é resgatar a nossa profissão, para que os advogados tenham orgulho da profissão que escolheram. Como nós sentimos, os outros deverão sentir, e hoje isso não está ocorrendo. Muito bem, você como ético, eu tenho certeza disso, endosso a sua posição como um ser humano e como um profissional advogado ético. Isso é muito importante na advocacia. Eu pergunto a você, como está a OAB hoje? Olha, eu diria que a OAB ela é uma entidade extraordinariamente importante para toda a sociedade brasileira. Ela congrega hoje quase 950 mil advogados no Brasil. Quase um terço está em São Paulo. Portanto, a seccional de São Paulo é a mais importante do país e da América Latina, não é? Então, nós temos uma importância ímpar e hoje ela realmente não está sendo conduzida de maneira correta pelos nossos dirigentes. Porque os nossos dirigentes, eles são fracos, são frouxos, são medrosos. Eles não estão com coragem. Hoje, afasto a presença do advogado de tudo. Agora está aí o Sejus. Nós queremos, sim, que tenha a justiça mais próxima da sociedade, mas tem que ter a presença do advogado. É o tripé da justiça. É o tripé da justiça. Então, nós precisamos começar... A primeira discussão é o seguinte... Nós estamos lá no 133, o advogado é indispensável à administração da justiça. Então nós precisamos saber que papel é esse, nós somos ou não somos indispensáveis. Claro. Se nós somos indispensáveis, nós temos que fazer a regra constitucional ser respeitada.
Se nós somos indispensáveis, nós temos que fazer valer a Lei Federal 8.906, o nosso estatuto. A participação efetiva. Efetiva do advogado. Agora, quando aí todo mundo, não, mas não tem... Essa questão de pagar é de só menos importância. O que nós precisamos é dizer o seguinte, que distribuir justiça é dever do Estado. Claro. E o Estado paga para engenheiro, ele paga para médico, ele paga para todas as categorias. E para os advogados, ele precisa pagar pelo menos a tabela que foi votada pela OAB. Porque a própria direção da ordem desmoraliza o advogado. Ela estabelece uma tabela mínima para balizar a cobrança mínima de honorários e ela faz um convênio com a defensoria que não contempla nem um terço da tabela. Ora, isso é um desprestígio, isso é um desrespeito. Sim. E ela, os defensores que são inscritos na OAB, eles estão vilipendiando, eles estão amesquinhando a advocacia, os advogados, e a diretoria não toma providência porque não tem coragem. O Tribunal de Justiça, por sua vez, com todo respeito a todas as autoridades, mas tem que trabalhar conjuntamente. Mas a nossa direção é incompetente e não realiza um projeto conjunto, porque tudo que é bom para os advogados, é bom para os magistrados, é bom para o Ministério Público, é bom para a sociedade, é bom para todos. Claro. Por que não elaborarmos um grande projeto, discutir com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, e levarmos isso para a Assembleia Legislativa e aprovarmos? Porque hoje o Poder Judiciário, e você que tem a participação de um lado e do outro, sim, conhece bem as duas bandas, então você sabe que o Tribunal de Justiça é um poder de chapéu na mão, porque o governador do estado chega, corta a dotação orçamentária, já o dinheiro que tem não basta, e às vezes até não é bem racionalizado, e fica sem dinheiro e ninguém fala nada, nem a ordem se manifesta quando isso atinge diretamente o jurisdicionado, que por sua vez está atingindo os advogados que não recebem, e o funcionário entra em greve, não funciona a justiça, o advogado não tem as guias para retirar, não presta conta para o cliente e fica nesse círculo vicioso, uns fazendo que estão aplicando a justiça e outros que não. E mais, quando nós fizemos, há 18 anos atrás, o primeiro seminário trazendo Argentina, Uruguai e Paraguai, era a respeito da lei de arbitragem e mediação, até hoje não fizeram mais nada. E hoje nós temos 95 milhões de processos no país, o que significa dizer que é um processo para cada 2 habitantes, praticamente. É verdade. Então, nós vamos resolver isso quando? Nós não vamos resolver nunca. Então, nós temos que começar, nós temos que ter a consciência que precisamos mudar. Claro. Caro telespectador, o digno amigo Hermes Barbosa, ele se refere à independência financeira do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Outros tribunais da Federação, do Brasil, já alcançaram essa independência financeira. E quando ele fala com o chapéu na mão, eu acrescento mais, o pires na mão, para ir buscar valores para poder dar ao Poder Judiciário repito a palavra que empreguei agora, uma valorização maior, fica manietado. O Rio de Janeiro, por exemplo, é independente. É financeiramente independente, não é verdade, Hermes? É verdade, e hoje você vê a diferença da prestação jurisdicional. Quem poderia no mundo imaginar que um dia a distribuição de justiça no Rio de Janeiro fosse melhor que em São Paulo? Você sabe que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele consegue até visualizar, num certo ponto, empréstimos ao governo do Estado do Rio de Janeiro? Você sabia disso? Não, mas a arrecadação é grande, né? Porque o Rio de Janeiro é o segundo estado da federação, nós somos o primeiro. Você imagina o que se arrecada só de custos. Só de custos, exatamente. Hermes, eu vou chamar um pequeno intervalo e aí prosseguimos com esta agradabilíssima conversa. Telespectador, aguarde que logo, logo retornaremos.